me converti muito cedo, na cidade de Rondonópolis, onde eu nasci. Meu pai católico, minha família toda católica, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Uma vida comum, né? De uma família comum, sem Jesus. E mudou uma vizinha para perto da nossa casa, e ela, daquelas vizinhas sapatinho de fogo, crente mesmo, e me convidou para mim ir na igreja com ela. E eu fui, eu gostei muito, muito. O povo cantava e pulava, e dava glória a Deus. Eu me identifiquei com aquele povo e continuei indo com ela algumas vezes à noite. E meu pai logo em seguida já me brecou, porque meu pai falava duas coisas para nós, que tinha... Ele usava exatamente essas palavras. Tem duas raças que eu não gosto. Duas raças de pessoas que eu não gosto. Eu não gosto de advogado e eu não gosto de crente. Então meus filhos não vão ser advogado, nem vai ser crente. Ele sempre falou isso para nós. Tá bom. E ele descobriu que eu estava indo, mas guri, né, não se importou muito. A vizinha foi embora, mudou. Daí não fui mais. Porém, perto da minha casa tinha uma igreja. A igreja do Evangelho Quadrangular. Que eu ia para a escola, né, e passava em frente àquela igreja todos os dias. E percebi que tinha culto de tarde, nas quartas-feiras e nas sextas-feiras. O que eu fiz? Ia quarta-feira e sexta-feira para o culto, né? Aí eu já tinha 10, 11, 12, e de lá o Senhor Jesus me pegou e eu não parei mais. Nesse processo teve assim algo muito triste. Na verdade, a minha conversão não foi aquela conversão assim alegre, feliz, não. Por quê? Porque meu pai não gostava de crente. Meu pai não gostava. E quando ele descobriu que eu já estava indo na igreja e que era isso que eu queria, com 12 anos, eu me batizei com 12 anos. E me batizei escondido. Porque daí eu ia para a igreja escondido. Mas o que ocorreu comigo também, aconteceu algo assim, muito falta de equilíbrio da minha parte e falta de orientação. Por quê? Porque eu estudava de manhã e ia para o culto à tarde. Tá aí tudo bem. A escola que eu estudava, e que a minha mãe era professora, ela ia até a 8ª série. O primeiro ano já, né, do 2º grau era só à noite. E como o diretor, eu estudei a vida inteira lá, minha mãe trabalhava lá, o diretor deixou que eu estudasse à noite, mesmo sem ter idade. E para mim foi assim uma liberdade. Para quê? Para mim ir para a igreja. Aí eu ia quarta, sexta, de noite para o culto. Não tinha como sair de tarde, né? E ia à noite. E quando chegou o primeiro semestre, que as minhas notas foram lá embaixo, que eu nunca reprovei, minhas notas foram lá embaixo, a diretora chamou minha mãe, né? E explicou por que a minha nota estava tão baixa e por que eu estava tão ausente da escola. Minha mãe disse, não, ele vem todo dia para a escola. Falou, não, aí ó, toda quarta e sexta, eu de uniforme, com os livros, na igreja. Queria só Jesus. Jesus estava na minha mente e acabou. Aí, veja só, ela teve que contar para o meu pai. Eu levei uma surra daquelas. Meu pai me bateu muito e falou assim para mim, que era para mim deixar de ir na igreja. Aí eu falei que não ia deixar não, que eu queria ir, né? Que eu queria ir para a igreja. Ele me bateu muito mesmo. Aí começou um processo na minha vida. Qual foi o processo? Ele falou para mim assim, a partir de hoje, nessa casa então, o seu direito vai ser não ter direito. Sua mãe não lava sua roupa mais, não passa sua roupa mais, e para mim, como filho, você morreu. Falou isso para mim. Eu chorava bastante. Daí, para onde eu fui? Sem muito entendimento, eu fui para a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia, mas eu não entendia muitas coisas. Só que daí os meus irmãos se apegaram a isso também, né? Se apegaram, e família, né? Ó, vou contar pro meu pai, vou contar pro meu pai. E assim, olha, meu pai chegava bêbado em casa, bebia, chegava assim 9, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele ia no nosso quarto, né, onde nós dormíamos, todos os meninos, ele me tirava da cama pelos cabelos. E falou, eu odeio crente. Qual era para mim o
o meu refrigério, é que eu tinha agora 14 anos, 15 anos, era ir para o exército. Falei, eu vou para o exército, lá eu estou livre. Quando eu sair do exército, eu não volto mais para minha casa. Essa era a minha mentalidade, da minha independência, porque eles não aceitavam a minha fé. E a conversa era, ele é crente, ele é crente. Só para vocês terem noção, nós fomos criados, embora assim não tinha muitos recursos financeiros, mas nós tínhamos um equilíbrio familiar. Nós almoçávamos todos juntos. Meu pai tinha um critério com ele, e minha mãe também. Sentava à mesa, todo mundo junto. E era assim, o limite era 11h30. Aí 11h30 todos chegavam da escola, do colégio, 11h30 quem trabalhava chegava do trabalho e sentávamos à mesa. E a regra era, depois que todo mundo sentou, ninguém senta mais. E essa regra servia até para o meu pai. Se desse 11h30, não estivesse lá, nós sentávamos à mesa e depois ele chegasse, esperava. Mas tinha um limite, 11h30. Mas para mim acabou esse limite. Se todos estivessem lá, 11h10 e eu não, eles iam para a mesa. E se eu estivesse lá e faltasse um, o limite era 11h30. Então, para mim, acabou esse limite. E eu chorava muito. E tinha um detalhe, assim, já que é uma história de vida, eu tenho que contar essa história. E tinha um detalhe, assim, como eu disse, nós não era uma família muito abastarda. E se tinha, por exemplo, assim, um frango para o almoço, um frango, né, para a gente comer, e eu não estava, quando eu ia comer não tinha mais frango. Comiam tudo. E se nós fôssemos para a mesa, nós éramos 5 irmãos, e faltasse um dos meus irmãos, minha mãe falava, ó, fulano está para trás. Coisa de mãe, né? Se ela falava ou não, para mim não tinha, né? Lá no Mato Grosso a gente chama de mistura, né? Não tinha mistura para mim, só tinha um arroz e feijão. E eu comia aquilo ali, ia para o meu quarto e chorava. O relacionamento em casa, assim, foi acabando. E eu falava, meu Deus do céu, eu quero ir para o quartel, né? Eu me lembro, assim, que isso me marcou muito. Eu tenho um problema comigo. Fui para o encontro, não fui curado, nada me curou, encontro com Deus não me curou, de eu vestir roupa amarrotada. Eu não consigo vestir uma roupa amarrotada. Por que eu não consigo? Porque nesse processo de meu pai não gostar de crente, minha mãe não lavava minha roupa, minha mãe não passava mais, e eu pedi para não pedi nada, eu contratei alguém para lavar para mim, contratei. E o que ocorreu? O que aconteceu? Um dia ela não trouxe a minha roupa num tempo hábil, e eu vim com a camisa para minha mãe passar para mim. Falei, mãe, passa para mim essa camisa aqui, normal, né? Ela estava passando. Quando ela estava passando essa camisa, meu pai entra. Olha como que o cão faz, né? Meu pai entrou em casa. E ele conhecia nossas roupas. E ele me chamou, Neidson, de quem é essa roupa? Essa camisa é sua? Eu falei, pai. Ele falou, eu não falei para você, seu crente safado, sem vergonha, que aqui nessa casa não faz nada para você? E pega essa camisa. Aí eu peguei. Ele falou assim, joga no chão. Eu olhei para minha mãe, assim, né? Joga no chão. Eu joguei. Aí ele falou assim, agora você vai pisar nessa camisa. Meu coraçãozinho então, né? Olhei pra minha mãe, assim. Minha mãe é aquela assim, Amélia, que é mulher de verdade, né? Submissa, mulher que... Submissa ao marido. Embora professora, mas submissa. Eu olhei pra ela assim, eu homem, né? Já. Ela falou assim pra mim. Eu pisei na camisa. Ele falou assim, agora você pega. E eu peguei, né? Falei, agora você vai vestir. Pra você aprender. E eu vesti aquela camisa, falei assim, agora vai pra onde você ia, some daqui. Eu já saí chorando de casa. E pra onde que eu ia? Pra igreja. Eu não ia pra outro lugar. Falei, Deus, mas será que é esse o evangelho que eu quero, né? E meu pai falava assim pra mim, nas reuniões de casa, o Neidson é o pior filho que eu tenho. Falava assim. E como eu disse, nós éramos em 5 irmãos, 2 mais velhos e 2 mais novos, e eu era do meio. E assim, eu falo, eu choro, mas eu choro assim, de alegria contar o que Deus fez. Então eu era o que não prestava. E dois dos meus irmãos, olha só, se envolveram com drogas. Meu pai foi lá embaixo. Aí sim a família, acabou a estrutura da família, porque os 2 envolveram com drogas. E era eu que não prestava.
Na minha mente, assim, poxa vida, eu que não presto, eu que não valho nada. Ele falava para mim, e mesmo assim, nesse processo de meus irmãos mexer com drogas, ele chegava bêbado, ele falava assim para mim, olha, teu irmão que vai pra zona, que mexe com droga, é melhor que você para mim ainda. Falava isso para mim. E eu ficava naquela, né? E um dia, eu estava no meu quarto, assim, lendo a Bíblia, né? Chorando, lendo a Bíblia ali. E perdeu para mim um relacionamento de casa, só queria ir pro quartel agora. A minha pastora era uma mulher, uma moça solteira, então não tinha muita estrutura para me ensinar, né? Não tinha muita estrutura também. E um dia eu estava lendo, assim, nessa crise, né? Eu achei um versículo que foi o meu versículo, que foi um refrigério para a minha vida, um refrigério, né? O versículo fala assim, ó, quando o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. Salmo 27, 10. Quando eu li aquilo ali, gente, meu Deus do céu, era tudo que eu queria achar na Bíblia. Para mim parece assim que não tinha Bíblia mais. Era aquilo ali, né? E eu li de novo, né? Quando o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me recolherá. Falei, olha só, então o Senhor me recolheu, né? Então o Senhor me acolheu. Então meu pai e minha mãe me abandonaram, mas eu tenho o Senhor. Isso para mim foi assim, a força que eu precisava para continuar. E assim, ó, na minha casa, meu pai fumava, bebia, minha mãe fumava, tinha festa. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca dancei, eu nunca fui do mundo, mesmo vivendo nessa casa, né? Esse mundão aí que meus irmãos foram, que todo mundo viveu e vive, esse mundo não me teve. Esse mundo não me teve, então eu nunca bebi, nunca fumei, nunca dancei. Não que isso me faça melhor que alguém. O que nos justifica é o sangue de Jesus, né? Ele nos justifica. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Senão eu já ia me gloriar, né? Não fiz nada disso, mas nós somos salvos pelo sangue. Então, veja bem, então esse mundo não me teve. E chegou a época, gente, né? Correndo aqui, de ir para o quartel. Então, agora eu tinha 18 anos, já estava terminando o 3º ano já, né? Quase entrando para a faculdade e tinha tudo para ir para o exército. Eu queria ir, me alistei querendo ir para o quartel, querendo servir, querendo ir para o quartel, né? Fui no dia, tinha tudo, altura, tinha peso, tinha tudo para isso. Cheguei lá e fui reprovado. Eu nem acreditei, né? Porque por excesso de contingente. Não tinha gente demais. Foi eliminando, e me eliminaram. Eu falei, puxa vida, né? Mas já foi a mão de Deus. Deus não queria que eu saísse de casa, né? Porque o meu projeto era ir pro quartel e sair de casa, pronto, acabou. E aí fiquei ali em casa e fui lá falar com a minha pastora. Ela falou assim, Deus não deixou você ir. Deus não deixou você ir. E concluindo essa primeira etapa, eu firme na igreja, que meu pai com esse problema todo na minha casa, com meus irmãos, com a minha mãe, né? E daí um outro versículo assim que me deu outro sustentáculo, né? Eu estava lendo, falei, bom, já que foi pro quartel, agora vou querer me casar, então quero casar, né? Quero casar. E achei um versículo que veio de encontro com aquilo que eu queria, né? O que encontra uma mulher encontra uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbio 18, 22. Pai, tô resumindo, pai, me falar pro senhor que eu vou casar. Ele olhou para mim assim e falou, ela tá grávida? Eu falei, não, pai, ela não está grávida. Porque eu tinha um princípio, né? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teu dia na terra. Então eu fiquei lá honrando eles. Eu falei, não, pai, ela não está grávida. Então por que você vai casar? Seus irmãos não casaram? Eu falei, não, pai, mas eu vou me casar. E aí, pessoal, resumindo tudo, no meu casamento, ele nem apareceu. Ele não foi. Primeiro filho que casou e ele não foi. Não foi no meu casamento. Mas mesmo assim, saímos do casamento, da igreja, fui lá em casa. Na casa dele, na minha casa, né? Ele estava lá e
Eu bati na porta do quarto dele, entrei e falei, pai, não sei porque isso não foi no meu casamento, mas eu tô aqui, ó. Essa é minha esposa agora, tô vestido de noivo. E ele me olhou assim, não falou nada, né? E foi a primeira briga que eu tive com a minha mulher, né? Primeira briga, porque ela não queria entrar. Eu falei, não, ele é meu pai. E o que ocorreu? Agora estou na minha casa, com a minha família, né? Tive meu primeiro filho, ele não foi. Eu nunca tive na minha casa, tive o primeiro filho, primeiro neto dele. Ele não foi no hospital ver, eu saí do hospital, fui lá em casa, levei para ele ver, né? E ele ficou aquilo comigo. Um dia ele, na crise dele lá, ele falou assim que, mandou o seguinte recado para mim, crente, né? Esse crente sem vergonha, estofado. Fala pro Neidson, se eu tiver doente, prestes a morrer, nessa casa, se ele entrar aqui, eu morro. Outro detalhe, e se eu estiver no caixão, e ele entrar aqui, eu ressuscito. Não quero saber dele nessa casa. E meus irmãos já me ligou contando, rindo, né? E eu falei, amém, amém. Passaram assim alguns meses, Deus me deu uma direção. Fui lá, comprei um presente. Bem legal. Mato Grosso se pesca muito, né? Então eu comprei assim um aparelho que era a energia, para nós lá era novidade, a energia, a bateria e a pilha, né? Eu tocava disco, tocava fita cassete, né? E eu levei para ele. Depois de 3 meses sem ir lá, eu levei para ele. E cheguei na hora do almoço, sabia que na hora do almoço estava todo mundo em casa. E ele com aquele problema todo, com meus irmãos cada dia pior. E cheguei lá, quando minha mãe me viu, ela me olhou assim, falei, mãe, meu pai tá aí? Falou, tá. Eu não podia ir lá, né? Entrei no quarto onde ele estava deitado assim. E eu cheguei com aquele embrulho grande assim na mão, né? E ele deitado assim, falei, pai. Ele me olhou, eu preciso falar uma coisa pro senhor, pai. Até 9, 10 anos, pai, o senhor foi o melhor pai do mundo para mim. Eu não tive outro pai. Depois disso, por causa da minha fé, de um posicionamento de fé, o senhor mudou comigo. Acabou o relacionamento de pai com filho. Então, pai, se eu envergonhei o senhor falou que não queria crente nessa casa, e eu crente, né? Se eu envergonhei o senhor sentiu ofendido comigo, né? Desonrado comigo, pai, só por causa da minha fé, me perdoa, né? Porque o senhor é meu pai. Eu quero pedir perdão para o senhor. Eu quero falar que eu amo muito o senhor, e o senhor é o melhor pai do mundo. O senhor só não me entendeu, mas eu amo o senhor. E eu trouxe assim, esse presente para o senhor. E pus assim, né? No peito dele, era grande. E pela primeira vez na vida eu vi assim uma lágrima correr nos olhos dele. Então aquele dia foi o divisor da minha conversão, que estou falando de conversão, né? E todo mundo lá fora assim, sem imaginar o que estava acontecendo, né? Ele me olhou, não falou nada, mas eu vi que ele chorou. Eu abaixei, dei um beijo no rosto dele. E ele mudou totalmente, né? O que eu vejo? Agora sim, tornei-se um filho que eu sempre fui, né? Em casa, com a família, com os irmãos, né? E o que eu vi? Na verdade, depois eu fui aprendendo isso, que a nossa guerra não é contra a carne, nem é contra sangue, é contra principados e potestades, né? A minha guerra não era contra o meu pai, e o diabo estava agindo na vida do meu pai, usando o meu pai para me atingir. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que já tem um livro escrito a nosso respeito. Tem um livro, tá tudo escrito lá. E o diabo estava lá, né? Já tem um livro escrito sobre as nossas vidas. Então o diabo já sabia. Então o diabo estava usando meu pai, que é a pessoa que eu mais amo, para frustrar esse plano de Deus na minha vida, né? E falando de família ainda, né? Meus irmãos se recuperaram,
batizei meus 2 irmãos, batizei a minha mãe. Olha só, batizei os meus irmãos, batizei a minha mãe. O meu pai agora, todo encontro de família, como eu falei lá no começo, tinha oração e era eu que orava, né? E ninguém mexia em nada em casa antes de eu chegar. Eu dava a direção agora para eles, para a minha família, né? Então vale a pena ser fiel, vale a pena ser sincero, né? Vale a pena. Então a minha conversão foi isso, como eu disse lá no começo, não foi só riso, né? Teve muitos plantos e assim, e no decorrer disso tudo, na família, na nossa família, que é a família do meu pai, meus tios, minhas tias, viam a falecer, meu pai me chamava para fazer o funeral. E era todo mundo católico, e eu fazia o funeral. Assim foi minha conversão. Quando eu vim estudar, eu estudei em Campinas, na Unicamp, né? E eu estudava e já fiz o ITQ, né? Voltei para o Mato Grosso daí, voltei já com pastor, já tinha 2 diplomas, né? E eu fui direto para a igreja. E como eu já estava lá o tempo inteiro, porque na igreja eu fiz todo o processo, assim, ó, líder de jovens, líder da escola dominical, vice-presidente da igreja, né? Fiz todo esse processo. Depois coordenador regional, coordenador estadual, todo esse processo aqui de igreja. Então, e já era pastor. O Rio Grande do Sul foi outro mistério. Eu já viajava o Brasil inteirinho ministrando um seminário chamado Seminário de Vida no Espírito. Como é esse seminário de vida no Espírito? Né? É um seminário de 3 dias, onde tira o povo e leva o povo para Deus. Né? Fala de jejum, de oração, tempo com Deus, intimidade com Deus, oração em línguas, meditação na palavra. Né? Levar o povo, tirar o povo do vale, levar o povo para Deus. Era um seminário para crente, né? Para afirmar o povo na palavra. E já conhecia o pastor Mário, desde sempre. E o pastor Mário me convidou para me vir pregar em Uruguaiana, nos 50 anos de Uruguaiana. E eu vim para pregar nos 50 anos de Uruguaiana, e ele falou assim, aí você observa o Sul. E nesse seminário, eu viajei o Brasil inteiro, menos no Rio Grande do Sul. Eu não conhecia o Rio Grande do Sul. Aí o pastor Mário me convidou para pregar em Uruguaiana, e eu vim para pregar em Uruguaiana. Só que ele falou assim, ó, você vem antes e fica na metropolitana e pregue lá, dá o seu seminário lá de avivamento. Tá bom. Aí o pastor Hamilton Sosmaier, que é o nosso vereador agora, né, me indicava igreja ali, igreja aqui, até chegar o dia de ir para Uruguaiana. E nesses dias, eu vim aqui no sede e entrei na sala do presidente, pastor Solon. Bati na porta, ele pode entrar. Quando eu entrei, o presidente Solon estava no telefone. Falou assim, ele acabou de entrar aqui, o Neidson. Aí me deu o telefone e falou assim, é o Mário. Aí, ô presidente, tudo bom? Ô Neidson, tudo jóia? Posso imitar, né? Ô Neidson, tudo jóia? Falei, jóia. Tudo bom, presidente? Aí ele falou pra mim assim, eu preciso de um favor seu. Eu falei, que favor? Ele falou assim, eu preciso que você assuma Canoas para mim. Eu abri Canoas, eu fui preso em Canoas, e o pastor daí foi embora para os Estados Unidos e não voltou. Foi fazer tratamento com o filho, né? E não voltou. E eu fiquei sabendo agora. Então eu preciso, você assume para mim lá. Eu falei, presidente, meu nome é Canoas. Estou indo para Canoas. E olha só, minha esposa não sabia, meus filhos não sabiam, ninguém sabia. Eu só vim para um seminário. Então quando Deus abre uma porta, gente, acabou, né? Deus, eu sempre falo, se Deus falou, está falado. Se Deus falou, vai acontecer. E isso era numa quarta-feira, num domingo o pastor Solon me deu posse lá em Canoas, que eu nunca tinha ido, nem sabia para que rumo ficava. E eu me lembro como hoje, eu estava no hotel aqui em Porto Alegre, e fomos para Canoas. E choveu bastante, e não dava para entrar na igreja, tanta chuva. A igreja alagou. Aí na minha mente eu falei, já sei porque que chama Canoas. Se a canoa não virar, olê, olá. Eu vou chegar lá. Assim foi a minha vinda para cá. E estou aqui até hoje. Sou muito grato ao nosso presidente Solon Soares, os pastores dessa cidade, os pastores do estado, me recebeu assim com muito carinho, com muito amor. Hoje eu falo para todo mundo que eu sou gaúcho, né? Se depender de mim, da minha vontade de ir embora do sul, eu não vou, né? Eu sou soldado. Onde mandar eu ir, eu irei, mas depender de mim, da minha vontade, eu não vou, porque eu amo esse lugar. E aqui,
Os gaúchos me receberam com muito amor, com muito carinho, né? Hoje eu só tenho a falar que eu sou grato ao nosso presidente Mário de Oliveira, ao nosso presidente Solon Soares e a esse povo gaúcho, essa gauchada toda aí que eu aprendi a amar. Vale a pena ser um membro, porque antes de tudo eu sou membro, né? Antes de tudo eu conheci essa igreja e eu sempre falo, é uma igreja mãe. E eu sempre digo, eu falei no meu testemunho e vou falar agora, quem não honra teu pai e tua mãe já era. E a nossa igreja é a nossa mãe. O filho que fala mal de uma mãe não é confiável. O filho que não ama a mãe não é confiável. E essa igreja é a nossa mãe. Eu sou o pastor Neidson Neri e eu amo a minha igreja.